químicos. Ok. Então, pessoal, alguns recados, né? Já está disponível para vocês no Moodle nosso Fórum 2, tá? Então, dê uma olhadinha, são 2 semanas para vocês inserirem algum tipo de comentário, colocarem alguma impressão que vocês tiveram daquilo que está sendo questionado lá no fórum, tá bom? Então, mas só precisa de uma inserção, como a gente falou, por fórum, tá bom? Então já está lá disponível para vocês o Fórum 2. A segunda coisa é que agora terminou, né, o nosso prazo para envio dos trabalhos, das provas, então semana que vem o professor já vai ter as notas, a gente já vai ter acesso às avaliações, e aí elas já vão estar disponíveis para vocês, mesmo para quem mandou por outra via que não o Moodle, tá bom? O professor vai botar as notas parciais e vai fazer algum arranjo ali para que vocês possam ter a visualização da nota de vocês, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, vamos dando sequência à nossa aula. A nossa aula começou semana passada e se dá o término, né? Se completa com a aula dessa semana, que são agentes de controle, né? Na semana passada a gente falou de agentes químicos de controle. Então falamos as 10 famílias dos agentes químicos de controle. E nessa semana, hoje, a gente vai falar então dos agentes físicos de controle, né? Então a gente vai falar sobre aqueles agentes que atuam sobre micro-organismos, fazendo a diminuição do número de indivíduos ou até eliminando todos os indivíduos através de uma ação física, tá? E aí nós vamos ter 3 famílias, se é que a gente pode dizer assim, ou 3 eixos de atuação. São o controle de temperatura, então são todos os procedimentos de controle de micro-organismos por controle de temperatura, o controle de micro-organismos pela ação de radiações, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e por ondas ultrassônicas também a gente vai falar. Então essas são os 3 eixos, ou 3 famílias, vamos dizer assim, de agentes de controle físico, tá? E a gente fala também ainda na aula de hoje sobre biofilme, tá? Então a gente vai começar um pouquinho sobre biofilme, relembrar um pouco do que é, a gente já falou em outros momentos da nossa disciplina, mas agora a gente retoma essa ideia, e aí a gente então finaliza, vamos dizer assim, essa nossa parte de agentes de controle, tá bom? Então vamos lá. Então, dito isso, agentes de controle são ou agentes químicos ou físicos que vão reduzir o número de micro-organismos até uma concentração que não faça mais nenhum tipo de perigo a quem vai fazer o consumo do alimento, né? Então, você pode ter uma redução bastante significativa do número de indivíduos dessas colônias, gerando, então, a segurança no consumo do alimento. Ou a eliminação completa, né, desses indivíduos, levando, então, à esterilização desse alimento ou dessa superfície, fazendo, então, a retirada por completo do número de micro-organismos, da quantidade de micro-organismos, né? Então, vamos lá. Então, falando agora sobre agentes físicos, falando sobre o controle de temperaturas, como é que isso age e como esse processo acontece, né? Então, quando a gente fala sobre controle de temperatura, a gente está falando de 2 possibilidades. Quando a gente diminui a temperatura do ambiente, o que acontece é uma diminuição do metabolismo dos micro-organismos, tá? Então, quanto menor for a temperatura, menor será as reações químicas que acontecem dentro da célula de um micro-organismo e menor será o metabolismo desse indivíduo, tá? Então, a diminuição de temperatura nem sempre vai levar à morte desses indivíduos. Vai ter uma ação ou microbicida ou microbiostática, mas a redução do metabolismo desses indivíduos já possibilita, no momento ou no tempo onde esse micro-organismo estiver sob refrigeração ou até mesmo congelamento, não permite que esse indivíduo se multiplique ou faça algum tipo de ação de dano ou agravo a quem consome um alimento, tá certo? Então, controle de temperatura para temperaturas mais baixas, o que vai acontecer é a diminuição da velocidade das reações químicas e a diminuição também do metabolismo celular, tá? Quando a gente fala de aumento de temperatura, aí a gente está falando, então, de um processo onde nós vamos ter a desnaturação proteica das estruturas presentes na célula, tá? Então, quanto maior for a temperatura,
maior será, então, o dano às estruturas proteicas presentes na célula. E vão desde DNA até membrana citoplasmática, organelas, todas elas são compostas por proteínas. Quando essas proteínas são desarranjadas ou desnaturadas, a gente acaba tendo ou perda da função da proteína, né? Então ela perde a sua funcionalidade, seja uma funcionalidade de ação enzimática, de ação de defesa, seja de ação estrutural. Então ela perde essas características que ela tem e, portanto, a gente chama de perda de funcionalidade, tá? Ou existe a mudança espacial dessa proteína, dessa molécula, gerando uma nova funcionalidade, né? Então ela pode também gerar uma nova funcionalidade, que muitas vezes é prejudicial para aquela estrutura, que muitas vezes vai gerar a morte da célula, muitas vezes vai gerar inviabilidade de reprodução, enfim, de algumas ações metabólicas do próprio indivíduo, tá? Pelo aumento da temperatura. Então, você tem aí reações totalmente diversas em relação à diminuição da temperatura do ambiente ou o aumento da temperatura do ambiente. Na questão do aumento da temperatura do ambiente, nós temos, então, três índices que são muito interessantes e que revelam para a gente a importância do binômio tempo-temperatura, tá certo? Então, o primeiro é o ponto de morte térmica, né, de um micro-organismo, tá? Então, a gente vai perceber qual é a menor temperatura possível para acontecer a morte de todos os indivíduos de uma determinada espécie de micro-organismos, né? Então, você pega uma colônia de micro-organismos, coloca em água destilada e aquece essa água por 10 minutos em várias temperaturas. Aquela temperatura que houver a morte dos micro-organismos em 10 minutos de todos os indivíduos, a gente vai chamar, então, de ponto de morte térmica. Seria a temperatura mínima, tá? Para que a gente possa ter a eliminação dessa colônia, a eliminação desses micro-organismos. Dessa forma, a gente vai perceber que cada micro-organismo tem o seu ponto de morte térmica. Isso quer dizer que cada micro-organismo tem uma temperatura, tá, limite, aonde, ao atingir essa temperatura por um determinado tempo, esses indivíduos vão gerar, né, vão ser mortos, né, e, portanto, a gente vai conseguir entender que aquela temperatura é a temperatura mínima para que a gente possa atingi-la, né, para que a gente possa ter a segurança que aqueles indivíduos não estão mais ali, que aqueles indivíduos vão morrer. E, como eu falei, cada micro-organismo tem o seu ponto de morte térmica, tá? Então, o que a gente vai fazer é trabalhar com faixas, né? Então, você tem faixas de temperatura que geram maior ou menor segurança, né? Então, por exemplo, micro-organismos, na sua grande maioria, vão variar em termos do seu ponto de morte térmica de 40 graus, 45 graus, até em torno de 60, 65 graus. Tá? Então, a grande maioria dos micro-organismos estão aí inseridos entre 45 a 65 graus, como temperatura de ponto de morte térmica, né, para esses indivíduos. Estão nessa faixa, né? É óbvio que tem micro-organismos que conseguem resistir a temperaturas muito maiores do que essas, né? A gente já viu isso, né? São micro-organismos bastante específicos. Mas esses micro-organismos não são geradores de patologias, não são patogênicos. Então, os micro-organismos patogênicos morrem em temperaturas entre 45 a 65 graus Celsius, tá? Então, a gente vai ver que na legislação, ela estabelece que os alimentos devem ser mantidos em refrigeração ou mantidos em temperatura de aquecimento até 65 graus, tá? Que é justamente para que, se houver algum tipo de recontaminação desse alimento, ou se houver a contaminação desse alimento durante o processo de consumo, a temperatura ali colocada vai levar à morte desses indivíduos. Então, quando você vai a um restaurante, quando você vai a uma padaria, quando você vai a uma lanchonete, e você observa um alimento sob temperatura, a temperatura de aquecimento dele deve ser igual ou superior a 65 graus Celsius, justamente para que você possa pegar essa faixa, né, de micro-organismos patogênicos que normalmente estão ali dentro dessa faixa de 45 a 65 graus Celsius.
o seu ponto de morte térmica, tá? Então, em tempo superior a 10 minutos, e isso aí vai se estender por muito tempo, essa temperatura gera, então, a morte desses micro-organismos patogênicos, tá bom? Também nós temos um outro indicativo, um outro índice, que é chamado de tempo de morte térmica, tá? Então, seria o período mínimo que a gente precisa ter, né, em micro-organismos sob suspensão em água líquida destilada, para que a gente possa ter a morte, né, desses micro-organismos. Então, a gente já sabendo a temperatura que esses indivíduos morrem, né, a temperatura mínima, então é colocada uma colônia em água destilada desses indivíduos e então, essa água é submetida a essa temperatura. E aí é observado qual tempo que é necessário para que a gente possa ter a morte desses indivíduos, tá certo? Então, a gente já sabe que está em torno aí de alguns minutos até 15 minutos. Então, é bem provável que os micro-organismos em temperatura, né, de morte térmica, em ponto de morte térmica, você tenha em torno de alguns minutos, que vão de 2 a 3 minutos, até 15 minutos, para que você tenha, então, né, até 10 minutos, para que você tenha a morte desses indivíduos. Desculpa, 10 minutos. Tá? Então, tem indivíduos que morrem muito rapidamente e outros indivíduos que vão demorar um pouco mais para ter essa morte. Mas 10 minutos, obviamente, seria o tempo máximo para que isso venha acontecer. Então, o que nós temos? Nós temos o que a gente chama de binômio tempo-temperatura. Tá? Então, o que acontece com o micro-organismo, na verdade, é que não adianta a gente só colocar a temperatura adequada para a morte desses indivíduos. A gente também tem que respeitar o tempo para que isso aconteça, tá? Então, toda vez que a gente for falar sobre micro-organismos, a gente tem que falar desse binômio, tempo, temperatura. Toda vez que a gente for de alguma forma, querer fazer o controle da quantidade de micro-organismos, a gente não pode esquecer desse binômio chamado tempo, temperatura, tá certo? Aonde você, mesmo colocando uma temperatura adequada para a morte dos micro-organismos, se a gente não esperar esse tempo suficiente para que todos possam vir à morte, esse processo ele não vai ter sentido nenhum, tá? Então, a gente tem que sempre respeitar o binômio tempo-temperatura. Não adianta você respeitar o tempo se você não tem a temperatura adequada, e vice-versa. Não adianta você colocar a temperatura adequada se você não espera o tempo adequado para que isso venha acontecer, tá certo? E uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que é importante, é a ideia, né, que você tem uma redução decimal de indivíduos, gerando uma quantidade de 10%, né, da quantidade desses indivíduos, você já gera de alguma forma segurança ao processo. Então, um tempo de redução de 90% desses indivíduos é um tempo que também gera segurança. Então, a gente não precisa necessariamente reduzir a zero a colônia. Se a gente conseguir fazer uma redução de 90% desses indivíduos, 10% já geraria, né, uma segurança no consumo desse alimento, porque esses 10% restantes não teriam condições e tempo suficiente para poder gerar toxinas ou gerar qualquer tipo de processo que gere dano ou enfermidade a quem consome o alimento. Sempre lembrando aquelas exceções, né, que já foram colocadas em momentos anteriores. O caso da E. coli e da salmonela, né? Então, toda vez que eu tenho E. coli ou salmonela no meu alimento, esse alimento estará impróprio para consumo, mesmo que seja só um indivíduo, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, né? Nos demais micro-organismos patogênicos, uma quantidade próxima a 10% da sua colônia já levaria um processo de segurança, né? Já levaria um status de segurança, podendo haver, então, consumo desse alimento, esse alimento podendo ser possivelmente consumido sem problema algum, estando próprio para consumo. Tá? Então, uma redução também significativa do número de indivíduos também já gera segurança. A gente está falando em torno aí de uma redução decimal de em torno de 10%, 9%, que seria aí um valor bastante significativo em termos de redução de danos e redução de possível agravo ou doença. Tá?
Então, esses três índices, que é o ponto de morte térmica, o tempo de morte térmica e o tempo de redução decimal desses indivíduos, são dados que devem ser levados em consideração, são extraídos de laboratório, tá? Então, são dados laboratoriais, de análise laboratorial, que servem para que a gente possa construir legislações, para que a gente possa construir boas práticas relacionadas ao binômio tempo, temperatura. Talvez a gente não consiga eliminar todos os indivíduos, mas já reduzindo em torno de 90%, a gente já gera segurança, já gera algum tipo de possibilidade de consumo seguro desse alimento, tá bom? Então seria basicamente isso que a gente teria no primeiro momento da nossa aula, tá? Falando ainda então dos procedimentos em si, a gente vai falar do primeiro, que é a fervura, tá? Então a água em ebulição. Então, a fervura, que seria o aquecimento de água em temperaturas iguais ou superiores a 100 graus Celsius, tá? Vamos ter em 10 minutos a morte tanto da maioria dos micro-organismos, tá? Em relação principalmente às bactérias e de fungos. Então, grande parte das bactérias morreriam, né, nessa temperatura, e os fungos, que são tanto bolores quanto leveduras, também viriam à morte no respeito a essa temperatura e a esse tempo. Então a água tem que atingir 100 graus Celsius, a gente começa a contar o tempo, depois de 10 minutos, grande parte das bactérias vão estar mortas e os fungos e bolores todos terão morrido nesse processo. Por que o professor disse que a maioria das bactérias estariam mortas? Porque existem bactérias que são resistentes, né? Principalmente bactérias que podem estar ali na forma de esporos, né? Então elas seriam resistentes. Mas as bactérias patogênicas, essas sim, todas morrerão, tá? Ou morreriam. Então, fervura, temperatura do líquido ou do produto acima de 100 graus Celsius por mais de 10 minutos, isso vai gerar segurança no consumo dos alimentos, porque todas as bactérias patogênicas presentes e mais leveduras e bolores, que são os fungos, também morreriam. Então a gente teria aí uma diminuição bastante significativa do risco desse alimento, tá? Ficariam apenas o quê? Os esporos de bactérias, ou os cistos e cistos de protozoários, tá? São resistentes a temperaturas acima de 100 graus Celsius por mais de 10 minutos. Para ter a morte de algum desses indivíduos, a gente teria então que aquecer, manter esse aquecimento de 100 graus Celsius por mais de 20 horas, para que a gente tivesse a morte desses indivíduos. Então, cistos, oocistos e esporos, tá, sobrevivem a temperaturas de 100 graus Celsius por mais de 10 minutos. O que acontece nesse processo? Essa temperatura acima de 100 graus Celsius ou a 100 graus Celsius, nós vamos ter então a desnaturação de proteínas do meio intracelular dos micro-organismos, né? Então essa destruição ou perda da funcionalidade de aminoácidos e proteínas vão gerar uma inativação do processo metabólico desses indivíduos, gerando, na sua grande maioria, a morte desses indivíduos, tá? Então a gente pode dizer que a fervura tem uma ação microbicida em relação aos outros agentes de controle, né? E aí a gente pode perceber de forma bem clara, você tem a proteína, né, numa conformação espacial, a gente chama de conformação terciária, bem definida, e com essa conformação ela tem uma funcionalidade, né? Seja como uma enzima, seja como uma estrutura dentro da célula, seja com uma ação metabólica, né? Quando ela perde, então, essa estrutura, quando ela perde a função espacial, ela vai perder a sua funcionalidade. Se ela é uma enzima, ela deixa de ser uma enzima. Se ela compõe ali alguma estrutura da célula, ela vai perder a sua conformidade, ela vai perder essa sua possibilidade de formação de estrutura. E se ela for algum substrato, ou for algum tipo de toxina, ela pode também perder essa sua funcionalidade, gerando aí ou uma nova funcionalidade, né, ou a total inativação dessa substância, tá, dessa proteína. Ok? Outro processo de aplicação de calor também muito comum e muito utilizado em cozinhas e, enfim, na indústria, é a autoclave. Tá? Então, a autoclave seria um processo de aquecimento em ambiente fechado.
Então você tem uma câmara aonde você coloca o alimento, né, coloca ali aquela superfície que você quer trabalhar, fecha e coloca água. O que vai acontecer é que, com o aquecimento da água, algumas moléculas de água, né, vão evaporar. E nesse processo de evaporação, você vai ter o aumento da pressão do ambiente. Então, as moléculas de água se expandem, vão aumentar a sua distância, né, na verdade, elas vão aumentar a distância uma em relação à outra, e aí elas vão aumentar a sua conformação física, né, ou vão expandir em relação a água líquida. E aí o que vai acontecer é aumentar a pressão atmosférica daquele ambiente fechado, né? Aumentar a pressão atmosférica daquele ambiente. Aumento dessa pressão atmosférica faz com que o vapor e a pressão da água sejam mais efetivos na ação de desnaturação e promovam então a alteração espacial, né, de proteínas e aminoácidos com maior efetividade, né? Por um tempo menor. Então a gente acaba fazendo com que esse processo seja mais rápido do que o processo de fervura, né? E aí a gente vai ter uma ação nesse sentido esterilizante, porque num tempo sob determinada temperatura, aí a gente está falando de 10 minutos, com temperaturas superiores a 120 graus Celsius ou até 100 graus Celsius, você vai conseguir então fazer a morte de todos os indivíduos que estejam ali presentes, sejam eles patogênicos ou não. Por isso que o processo de autoclave é um processo de esterilização, né? Então, pela pressão do vapor d'água e pelo próprio aumento da pressão atmosférica da câmara, você consegue tornar o vapor d'água e a temperatura muito mais efetivo na ação contra os micro-organismos. Então, você consegue fazer a morte, né, de cistos, oocistos, de todo e qualquer tipo de esporo. Então, o processo de autoclave é muito eficiente. E nós temos, né, um procedimento muito próximo ao processo da autoclave, que é o cozimento sob pressão, a panela de pressão, né? Então, o cozimento, quando é feito na panela de pressão, você tem exatamente o mesmo caminho, a mesma metodologia. Você aquece a água solta vapor, né? As moléculas de água aumentam a distância uma em relação à outra, você tem um aumento do volume interno da câmara, e aí você tem um aumento da pressão atmosférica ali dentro. Isso faz com que você tenha um processo mais efetivo de fervura, um processo mais efetivo de controle de temperatura, fazendo então a desnaturação proteica ocorrer de forma mais rápida e mais efetiva. Nesse sentido, você tem a morte não só de cistos, oocistos, esporos, mas também de todos e qualquer micro-organismo vivo ali presente naquela câmara, né, naquele espaço, naquele ambiente, tá certo? Então é um processo bastante efetivo, é um processo bastante, vamos dizer assim, eficiente, que gera realmente a desnaturação de proteínas e aminoácidos dos micro-organismos, tá certo? Outro processo também bastante eficiente é o processo de pasteurização, tá? Então, o processo de pasteurização seria um aumento da temperatura e um resfriamento consecutivo rápido, né? Então, nós temos, por exemplo, 3 tipos de processos de pasteurização hoje. A gente tem o que a gente chama de método clássico, o método atual e o método UHT, o ultra rápido, né? O método clássico é um método mais demorado. Você coloca a temperatura de 63 graus Celsius, né, por 30 minutos, e depois faz o resfriamento até 4 graus Celsius. Dessa forma, você tem a quebra das ligações, né? Mais do que o processo de desnaturação, esse processo de aquecimento e resfriamento promove a quebra das ligações químicas que acontecem entre todas as moléculas, tá? Então você tem quebra ali de moléculas de carboidrato, quebras de moléculas de proteína, tá? Basicamente carboidrato e proteína. Então isso promove não só uma desnaturação de algumas estruturas, principalmente proteicas, mas também acontece uma quebra, né, das estruturas e dos nutrientes presentes numa célula, promovendo então a morte desses indivíduos, tá?
Então, o processo de pasteurização, que é um processo onde você tem um aquecimento e resfriamento rápido, é um processo que vai, então, trabalhar principalmente nas ligações, tanto nas pontes de hidrogênio quanto as ligações covalentes, ou até mesmo nas ligações de Van der Waals. Então, isso gera uma desestruturação das moléculas, né, a produção de novas substâncias ou novas moléculas através dessa ruptura, né, dessa quebra entre algumas ligações. Tá? Não são todas, mas de algumas ligações isso vai acontecer. Como as moléculas vão ficar menores, no caso de proteínas, elas perdem a sua funcionalidade. Então, além de ter a desnaturação, você também tem a diminuição, né, da cadeia de aminoácidos em proteínas. Então, você tem um método clássico, que é bastante demorado, né? Precisa de mais de 30 minutos para que possa vir a acontecer. Você tem o que a gente chama de método atual, que é o método de batelada, né? Que é o que acontece na indústria. Ele precisa de 15 segundos para acontecer, então você aumenta a temperatura do líquido até 72 graus Celsius, depois resfria em 15, até 15 segundos, e depois resfria isso até 4 graus Celsius. Então é um processo muito mais efetivo e muito mais rápido. Então, essas quebras entre as ligações vão acontecer também como acontecem no método clássico. E o método UHT é um método também bastante utilizado, mais técnico, mais tecnológico, né? Então, ele precisa de equipamentos mais modernos e tecnológicos para acontecer. Seria o aquecimento do líquido até 140 graus Celsius, depois em 3 segundos, depois o resfriamento rápido até 4 graus Celsius. Então, esse choque de temperatura promove, então, essa quebra de ligações covalentes, Van der Waals, pontes de hidrogênio, promovendo, então, e formando novas substâncias, fazendo com que aquelas que já existiam percam, né, a sua funcionalidade. O único problema da pasteurização é que ela só acontece em líquidos. Tá? A gente não pode pasteurizar, teoricamente, sólidos. A gente só faz isso com líquidos. Então, os produtos sólidos normalmente são utilizados na autoclave para que isso venha acontecer. E os líquidos se utiliza o processo de pasteurização. É mais, vamos dizer assim, efetivo e eficiente. Apertização. O processo de apertização é o processo de cozimento de alimentos na sua própria embalagem. É o que possibilita, por exemplo, que nós tenhamos os alimentos enlatados. Tá? Então, os alimentos enlatados nada mais são do que alimentos que foram cozidos dentro da sua própria embalagem. Tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, a gente, quando vê lá uma lata no supermercado, essa lata está sem refrigeração e tem alimento ali dentro. Por que isso acontece? Por que aquele produto que está ali dentro não se estraga enquanto ele está na lata? Mas, se você for olhar, quando você abre a lata, dentro você tem isso, exatamente. É um exemplo, né? E por que isso acontece? Por que o atum, por exemplo, vamos dizer, ele está lá no supermercado sob temperatura ambiente, e aí quando você abre ele, tem lá uma recomendação, após aberto, consumir até 7 dias e guardar sob refrigeração. Quer dizer, o produto quando estava enlatado, ele tinha um prazo de 6 meses de validade e ele não precisava ser guardado sob refrigeração. Após aberto, ele deve ser guardado sob refrigeração e ser consumido o mais rápido possível. Por quê? Porque no processo de apertização, você coloca o alimento dentro da lata, lacra essa lata e cozinha o alimento dentro da lata. O que vai acontecer? Você vai ter um ambiente estéril dentro da lata. O ambiente externo à lata ele vai estar contaminado, mas o ambiente interno à lata ele está estéril. Foi feita a inativação de enzimas e foi feita a inativação de micro-organismos. Tá? Então, ele está inerte, o que tem ali dentro está inerte. Ah, professor, então por que ele se estraga? Ele se estraga por uma série de ações ali, tanto de gravidade quanto de reações químicas que podem acontecer com a água ou outras substâncias que estão ali dentro, né? Isso vai acontecer. Mas em termos de ação de enzimas, que a gente chama de escurecimento enzimático, ação de oxidação, que é a presença de oxigênio que vai oxidar o alimento, e a ação de micro-organismos, tá? Você não tem um processo de deterioração e degradação. Então, aquele alimento que se estragaria, por exemplo, em 7 dias, ele vai ficar 6 meses sobre aquela condição ou até mais, e ele não vai se estragar. Agora, abriu a lata, aí tudo isso que a gente está falando se perde, porque você tem a contaminação do ar que vai entrar, a possibilidade de contaminação por leveduras, bolores e micro-organismos, e aí esse produto volta
né, a ter a mesma instabilidade ou volta a ter a possibilidade de degradação como in natura. Por isso ele tem, né, as características voltam, né, ele tem um prazo de validade muito menor e ele tem que ser guardado sob refrigeração para diminuir o metabolismo, né, ou a ação das reações químicas ali presentes, tá certo? Então o processo de apertização nada mais é do que você cozinhar o alimento na sua própria embalagem, estando essa embalagem lacrada e hermeticamente fechada, impedindo que haja qualquer tipo de contaminação do meio externo, tá bom? Então, quando você pega lá aquele milho verde, aquela ervilha que está lá no supermercado, não há, na sua grande maioria, conservantes ali dentro, que geram um tempo maior de conservação. Porque senão, quando você abrisse a lata, ele teria ainda mais 6 meses aí de validade. Não, o que aconteceu foi o processo que foi utilizado. O processo tecnológico é um processo extremamente eficiente que cozinha o alimento dentro da sua própria embalagem, fazendo então com que os micro-organismos que são deteriorantes ali dentro, ou as enzimas deteriorantes, ou até o próprio oxigênio que faria o processo de oxidação desse alimento, não estejam ali presentes e possa então ter uma maior durabilidade desse alimento, tá bom? Nesse processo de cozimento você tem a degradação de proteínas, você tem a inativação de enzimas, você tem a morte, né, de micro-organismos e você tem também a liberação de água nesse processo que vai ficar, né, sobre a atmosfera e depois ele volta, mas aí com a solução salina você tem a diminuição da água livre presente, né? Então se diminui o AW desse alimento também, permitindo maior conservação. Então é um processo bastante inteligente, bastante efetivo, né? Então, em termos de aumento de temperatura, seriam esses processos que a gente vai chamar de processos de controle, tá? Em relação ao controle de temperatura, né? Isso associados ao aumento da temperatura. Em relação à diminuição de temperatura, nós vamos ter a refrigeração e o congelamento, tá certo? Então, no caso da refrigeração, que nós vamos ter uma diminuição da temperatura sem que você gere o congelamento. Então, a gente está falando aí de temperaturas que vão gerar entre 0, tá, até em torno de 12 graus, 15 graus, seria o que a gente chama de temperatura de refrigeração, tá? Então, nesse processo, você tem, como eu já falei anteriormente, a diminuição da velocidade das reações. Você tem as reações acontecendo de forma mais lenta. Então, você tem uma maior manutenção, né, da estrutura do produto, do alimento. Também vai acontecer uma diminuição do metabolismo dos micro-organismos. Então, eles vão atuar de forma mais lenta, né? Então, todo o processo de degradação ou o processo de produção de substâncias tóxicas vão acontecer de forma mais lenta, tá? Ou nem vão acontecer. Já o processo de congelamento é um processo mais efetivo, mais eficiente. O que vai acontecer? Vai acontecer em temperaturas entre 0 até aproximadamente menos 40 graus, que a gente chama de congelamento comum normal, né? Ou congelamento lento também pode ser chamado assim. Então, nesse processo, o que você vai ter é o aparecimento de cristais de gelo aonde você tinha água. Então, aquelas moléculas de água que antes, né, formavam ali um meio aquoso, sobre o processo de congelamento, você vai ter, então, a produção de cristais de gelo ali. Com a produção de cristais de gelo, você não vai ter mais possibilidade de reações metabólicas que vão acontecer nas células, nem ação enzimática. Então, a célula fica em stand-by. Grande parte das células de micro-organismos vão ficar, de alguma forma, em processo vegetativo. Alguns micro-organismos, e aí a gente tem que citar que são poucos, no processo de congelamento podem morrer, tá? Por quê? Porque esses cristais de gelos que vão ser formados, quando você pega um alimento congelado e traz esse alimento para uma temperatura ambiente, ou traz esse alimento para uma temperatura um pouco mais alta do que a ambiente, o que vai acontecer? Para que haja a saída, né, do estado de sólido para líquido da água, ela precisa ter uma força, né, algum tipo de energia. A gente chama isso de energia cinética. Então, o que seria isso? O cristal de gelo começa a rodar sobre o próprio eixo e nessa rotação sobre o próprio eixo ele gera o que a gente chama de energia cinética. Então, ele gera uma energia que vai fazer com que o gelo se transforme em água, né? É o que acontece quando a gente faz o descongelamento. Então, essa energia, que é
o cristal de gelo girar sobre o próprio eixo e gerar, então, uma energia para a saída do sólido para o líquido, pode também promover a ruptura de estruturas, né? Esses cristais são pontiagudos, eles não são totalmente homogêneos, e nesse processo de rotação ele pode gerar ali e romper estruturas como, por exemplo, organelas, até a própria membrana citoplasmática. Então, esse rompimento de estruturas celulares pode gerar a morte de micro-organismos. Mas é aquilo que a gente falou. Na sua grande maioria, os micro-organismos continuam presentes nesse alimento ou nessas estruturas, mesmo após o processo de congelamento, tá? Porque existe uma possibilidade desses indivíduos ficarem em forma vegetativa. Então, como não há reações químicas, e se não houver nenhum dano da estrutura celular, esse indivíduo, quando tiver condições novamente para sobreviver, ele vai reativar o seu processo metabólico e vai conseguir voltar à sua atividade. É bom lembrar que o que congela não se congela carboidrato, proteínas, nem lipídios, o que congela é água. Então, quanto maior a quantidade de água, ou maior a umidade de um produto, ou maior a quantidade de atividade de água de um alimento, maior será o processo de congelamento, maior será a possibilidade de ruptura de estruturas, tá bom? Então, é mais ou menos isso que o professor lembrou, né? Você tem lá a célula, 80% dela é composta por água. Então, quando você coloca esse produto, né, essa célula para congelar, 80% dela congela. Então, não há mais reações químicas, não há mais formação de nova fita de DNA, não há como ela produzir mais toxinas, nada, porque todo o processo metabólico está parado. Quando você descongela essa célula, os cristais de gelo começam a girar, né, e formar força cinética. Se houver algum tipo de ruptura de membrana celular, essa célula vai morrer. Se tiver algum tipo de ruptura ou dano a organelas, ela vai morrer, tá? Então, nesse caso, as bactérias são mais resistentes, porque elas não possuem um complexo de organelas, né? Ela só possui a membrana citoplasmática, ela não possui membrana nuclear, o DNA dela está, de alguma forma, distendido ali no citoplasma. Então, a chance de haver alguma ruptura ou algum dano, ela é menor, porque existem menos estruturas. Então, normalmente, células procariotas conseguem sobreviver a congelamento. Células eucariotas é que vão ter uma certa dificuldade de sobrevivência no congelamento. E indivíduos pluricelulares, aí é mais difícil ainda. É muito difícil um indivíduo pluricelular resistir ao congelamento, tá? Então, vermes, eumintos, que são indivíduos pluricelulares, eles vão obrigatoriamente morrer no processo de congelamento, tá? Porque uma célula depende da outra. E aí, quando você tem o congelamento, você não tem mais o processo metabólico. Então, quando se descongela, normalmente você tem a perda de função, normalmente você tem enfim, a morte celular, tá? Justamente porque não houve conexão entre uma e outra no período que a célula estava congelada, tá certo? Então, congelamento é um agente de controle físico, principalmente para células para células eucariotas. Células procariotas, portanto, bactérias, dificilmente vão morrer no processo de congelamento. Existem exceções. A salmonela morre muito, as E. coli também morrem, mas isso não quer dizer que todas morrerão e isso também não quer dizer que as outras vão morrer. Não. É muito comum as células procariotas, portanto, bactérias, sobreviverem ao processo de congelamento. Tá bom? Então, esse é um cuidadinho que a gente tem que ter. Dizer que você congelou o alimento, ele vai estar livre de micro-organismos, não é verdade. Se ele estiver contaminado, após o descongelamento, esses micro-organismos vão voltar ao seu processo metabólico e aí vão degradar esse produto ou vão gerar algum tipo de toxina, tá bom? Então, no caso de bactérias e, portanto, células procariotas, o congelamento é muito pouco efetivo, tá? Só células eucariotas, né, que você vai ter ali algum tipo de probleminha, mas nem todas vão agir de forma a morrerem, né, durante o processo de congelamento. Radiação ultravioleta, tá? Então saímos, né, da primeira família, que é a família de controle de temperatura, e agora a gente entra então no eixo de radiações, né, de ações radiônicas ou de radiação. Então
Então, a radiação nada mais é do que uma onda, né? Essa onda ela pode ter um comprimento muito maior e, portanto, ela vai ter uma frequência pequena, tá? Então, frequência está relacionado com o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência dessa radiação. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência dessa radiação. Quanto maior a frequência, maior morte de micro-organismos. Quanto menor a frequência, menor morte de micro-organismos. Tá? Então, ondas em torno de 200 a 110 micros, aí você tem uma ação bastante efetiva em bactérias. Então, a gente está falando aí de raios ultravioleta mesmo, né? Tanto o VC quanto o VB, tá? Que são ondas de ciclo, né? Muito pequeno, frequência muito grande. Então, ondas muito pequenininhas com uma frequência muito alta, tá? Você vai ter, então, a ação, né, de degradação de DNA, danifica, né, as ligações ali entre guanina, tiaminas e citocinas. Então, todos esses aminoácidos que compõem, né, o DNA podem ser, de alguma forma, degradados, mas principalmente as timinas, tá? As timinas. Mas essas ondas, principalmente as ondas ultravioleta, elas têm pouco poder de penetração, tá? Então elas acabam agindo sobre aquelas células mais superficiais, não permitindo seu aprofundamento, né, em relação a novas camadas e outras camadas. Então a gente usa muito as radiações ultravioleta ou a radiação ultravioleta, seja ela UVB ou UVC, para fazer a esterilização do ar, tá? Então, toda vez que você tem a radiação solar sobre uma superfície, sobre um alimento, você tem a morte superficial de micro-organismos ali, tá? Desde que a exposição aos raios solares seja intensa e por um tempo determinado, tá? Por quê? Porque você vai ter a ação, né, dessa radiação ultravioleta presente nos raios solares sobre as células dos micro-organismos ali colocadas, tá? Então é muito comum a gente observar em capelas de laboratório a luminosidade ultravioleta, que é justamente fazer a esterilização do ar. Mas ela não consegue, por exemplo, passar da superfície ali do plástico ou da própria superfície da pele, tá? Então existe a ação efetiva da radiação ultravioleta, mas a gente tem que lembrar que é sempre uma ação superficial. Então a gente tem aqui, né, uma faixa, né, onde nós temos as frequências, né, e tamanho de onda. Então as ondas ultravioletas, que são ondas muito pequenas de frequência muito alta, elas vão agir sobre micro-organismos, sobre células, né? A gente já tem também uma frequência que é de luminosidade do Sol, que são aquelas frequências visíveis a olho nu, então a gente consegue perceber as cores, o verde, o vermelho, o amarelo, o azul, justamente porque a gente consegue, nosso olho consegue captar e analisar essas informações, né? E no caso das radiações ultravioletas, nosso olho não consegue absorver, não consegue analisar, não consegue, de alguma forma, sentir, né, ou perceber essa radiação. Mas as nossas células sim, e as bactérias e micro-organismos também, tá? Por isso que a pessoa que fica em exposição do sol, principalmente naquele período onde você tem maior intensidade dos raios UVA, UVB e UVC, elas podem gerar problemas de câncer de pele. Justamente porque essa radiação que vem junto com outras radiações do Sol, quando entra em contato com as células da pele, da mesma forma que elas matam bactérias e micro-organismos, elas também vão fazer degradação de DNA humano, tá? E aí, muitas vezes você só tem a morte dessa célula, mas pode ser que haja ali alguma alteração de DNA e você tem, então, uma anomalia genética celular. E ela comece a crescer, produzindo células disfuncionais que vão gerar aquilo que a gente chama de neoplasia, ou câncer, ou mutagênese.
tá? Então, isso acontece com muita frequência, né, na pele de pessoas que tomam sol num horário de maior incidência dos raios UVB e UVA e também na condição, principalmente UVB e UVC, né, por um tempo maior. Então, isso pode gerar, sim, alteração de DNA e vai gerar, então, células disformes ou células inadequadas ou ineficientes que podem gerar aí, tumores, né, e problemas muito sérios. Então, esses raios UVB, UVC principalmente, são tão pequenos e possuem uma frequência tão grande que eles conseguem, de alguma forma, entrar na célula e fazer alteração de DNA ou de proteínas na célula, tá? Então, essa é a função e a morte acontece dessa forma. Então, como elas têm uma maior frequência em relação a aminoácidos de DNA, o que vai acontecer é o desmembramento desse DNA, a fragmentação, né, e a disfuncionalidade desse DNA. Ok? E agora a gente vai falar de uma radiação ainda mais, de maior frequência e, portanto, de menor onda ainda, que é o raio-x e o raio gama, né? Então a gente está falando de um raio que oscila menos ainda e, portanto, possui uma frequência de onda muito grande, né? E a gente chama, então, de radiações ionizantes. Eles conseguem atuar no núcleo dos átomos, né? De tão pequenos que são e de alta frequência. É uma energia muito grande, né? Então, esses raios, eles são emitidos, né, por fontes de radiação e você tem, então, uma alta penetração dessa radiação. Enquanto que os raios UVB e UVC têm ação só superficial, no caso do raio-x e do raio gama, você tem uma ação muito mais profunda. Você consegue atingir todas as células daquele tecido, tanto as superficiais quanto as internas. Por isso a gente tira raio-x, né, e consegue ver o que está acontecendo com os ossos, né, porque essa radiação passa pela pele, né. E o raio gama nem se fala, né? A frequência dela é muito menor e ela vai atuar lá no seu átomo, né? Das moléculas que estão ali presentes, fazendo alteração nuclear desses átomos, né? Por isso, o poder, né, microbicida, microbiostático e de morte mesmo dos seres humanos quando entra em contato com o raio gama, né? É um raio que vai, por onde ele passar, ele vai gerar dano e vai gerar dano celular mesmo, degradação celular, né? Então você tem a formação realmente de uma desnaturação muito grande de proteínas e principalmente de DNA, né? E aí isso leva então à degradação das células, promovendo a morte celular, né? Isso a gente já tem hoje produtos que são radiados com raio gama na indústria para gerar a esterilização do produto. Então você tem lá um líquido, né, um produto dentro de uma embalagem, ele passa pelo raio gama, acontece um pouco com aquilo que a gente viu lá no processo de apertização. Aquilo que está do lado de fora fica estéreo, aquilo que está dentro também gera esterilidade, só que a parte de fora é recontaminada e a parte de dentro fica estéreo, tá certo? Então a gente aumenta aí o processo de conservação, não precisando mais nem pasteurizar, nem agora esterilizar sim, porque a gente vai cozinhar o alimento, né? Mas em termos de eliminação de micro-organismos, fica tranquilo que todas as enzimas e todos os micro-organismos ali presentes foram inativados devido à ação da radiação gama. E aí, só para que vocês possam entender, que a gente fala de frequência de onda e tamanho de onda, né? A onda que sai para que a gente possa ter a possibilidade de ouvir um rádio, né? Chamada de onda de rádio, é aquela que traz, então, a música para que a gente possa ouvir na nossa casa, quem ouve rádio. O tamanho da onda é o tamanho de um prédio, só para vocês terem ideia. Então ele passa pela casa da gente, passa enfim, nós estamos aqui de alguma forma sendo, vamos dizer assim, permeabilizados ou sendo sensibilizados constantemente, diariamente, por ondas de rádio. E isso não acontecer nada, ninguém vai ficar com nenhum tipo de problema. Por quê? Porque o tamanho da onda é muito grande e a sua frequência é muito baixa. Então isso não gera dano nenhum para o ser humano, né? Então ondas muito grandes, como a onda que vem, o sinal de televisão,
de celular também e de rádio, por exemplo, são ondas muito grandes que vão gerar frequência muito pequena, sendo que do celular é bem menor e a frequência é maior. Mas a de rádio não tem problema nenhum, então ninguém vai ficar doente porque está sendo de alguma forma sensibilizado por ondas de rádio, devido ao tamanho, né, da oscilação, né, desse ciclo, portanto, tamanho da onda e a frequência que é baixíssima, tá? Agora, se a gente for falar, por exemplo, de um micro-ondas, aí a frequência de onda já é bem maior. Por quê? Porque o tamanho da onda é menor. Então a gente já tem uma ação que pode gerar algum tipo de dano. Normalmente não gera, mas pode gerar. O infravermelho, aí a gente está falando então de ondas, de uma frequência de onda muito maior, porque você tem um tamanho de onda muito menor, né? É do tamanho, por exemplo, a frequência de onda de um infravermelho de uma ponta de um alfinete. Então veja, o tamanho da onda é muito pequena e a frequência é muito grande. Por exemplo, ultravioleta, que a gente já falou, né? Aquele que faz alteração de células do tecido cutâneo. O tamanho da onda é do tamanho de uma molécula. Quer dizer, a gente está falando de algo muito pequeno, que vai gerar uma frequência de onda muitíssimo alta. Então isso é degradadora, isso vai gerar degradação de proteínas, desnaturação proteica. Só para vocês terem uma ideia, o raio-x, o tamanho da onda dele é o tamanho de um átomo. Então é uma onda muito pequena que vai dar uma frequência altíssima, por isso ela gera dano. Se você tirar muita radiografia, né, usar o raio-x com muita frequência, é capaz que você tenha algum tipo de dano, justamente porque você está sendo atingido por uma frequência de onda muito alta. E o raio-x, né, ou raio gama, desculpa, o raio gama, aí a gente está falando de um tamanho de uma onda. Exatamente. E a gente precisa, né, de algumas barreiras, como chumbo, para impedir que haja qualquer tipo de dano, porque senão essa onda vai atingindo o hospital inteiro, né? E o que ela pode gerar, professor? Alteração de DNA onde ela passar, né? Alteração de proteínas onde ela passar, principalmente gestantes, exatamente. Pode ter ali uma função teratogênica forte. Então, por que acontece isso? Porque o tamanho da onda é o tamanho de um átomo. E a frequência vai ser altíssima, então ela passa pela gente. Se você usar uma vez só, 2 vezes no ano, não tem problema. Agora, se você usar toda semana, essas alterações ali de proteínas que podem acontecer de DNA podem gerar, sim, uma alteração mutagênica, gerando uma neoplasia, gerando um crescimento anormal de células disfuncionais, tá certo? Isso pode vir a acontecer. E no caso do raio gama, mata a pessoa. Então, se você tiver passar por uma onda de raio gama, você vai morrer na hora, né? Porque ele vai fazer alteração de todo o seu DNA e aí você vai ter uma disfuncionalidade muito grande das suas células e você vai vir à morte, né? O raio gama, tá? O raio X não, o raio gama. O raio X só se prolongado. E o raio gama não tem como você parar ele também não. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E onde ele passar, ele vai alterando ali DNA, vai alterando proteínas, tá? Existem alguns metais que podem fazer a sua barreira, tá? Mas não são todos. E aí, por que isso acontece? Porque o tamanho da onda é o tamanho do núcleo de um átomo. Então, é um tamanho de onda muito pequeno que vai gerar uma frequência muito grande. E isso vai destruindo tudo que você tiver de estrutura na sua célula, numa bactéria, enfim. Por isso, leva à morte e à esterilização de micro-organismos e à morte de indivíduos também, de seres vivos, tá? Sejam vegetais, animais, insectas e micro-organismos de qualquer forma. Tudo isso acontece pela frequência da onda. Quanto maior a onda, menor a frequência. Quanto menor a frequência, menor a onda, maior a frequência. Tá certo? Maior o dano. E aí a última família, né, de controle de agentes físicos, que são as ondas ultrassônicas, que é a onda do nosso querido micro-ondas, tá certo? Então, o que acontece? O tamanho da onda de um micro-ondas é um tamanho mais ou menos de uma borboleta. Ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande, tá? Isso pode gerar algum dano para a gente? Não tanto. Por quê?
porque a onda ela ainda é um pouco grande para gerar qualquer tipo de dano celular. Qual é o problema do micro-ondas? O problema do micro-ondas é que, além de você ter a onda ultrassônica, você tem essa onda com polos diferentes. Então, ela gera uma polaridade, uma dipolaridade, uma polaridade dupla. E aí, ela atrai moléculas de polaridades diferentes. Então, como uma molécula da água, apesar de ser neutra, mas ela, pela envergadura da sua molécula, ela tem um polo positivo e um polo negativo, o que vai acontecer? Toda vez que essa onda passar, a molécula da água vai gerar uma frequência, ela vai gerar uma instabilidade, portanto, ela vai gerar uma frequência, né? Ela vai gerar um desequilíbrio e, portanto, um movimento. Nesse movimento, você tem um aquecimento da água, tá? Então, o micro-ondas ele trabalha dessa forma, ele gera uma onda de dois polos, positivo e negativo, e todas as moléculas positivas vão se ligar ao polo negativo e vice-versa. Como a molécula da água é dipolo, ela tem tanto polo positivo quanto negativo, apesar dela ser neutra, mas pelo arqueamento da molécula ela forma um polo positivo e um polo negativo. Toda vez que passa essa onda pulsante, ela vai fazer um shake, ela vai fazer um movimento. E esse movimento aquece a água presente no alimento. Por isso que o micro-ondas é utilizado para aquecimento. Quando você coloca o alimento ali dentro, a água presente nesse alimento vai vibrar e essa vibração gera calor, tá certo? Se você pegar um alimento que não tem água ou que tem pouca água e colocar no micro-ondas por um determinado momento, você vai perceber que não houve aquecimento. Por quê? Porque pouca água, pouca molécula para vibrar, pouco calor que vai ser produzido. Se você coloca um alimento com muita água, muitas moléculas de água, na mesmo tempo, sobre a mesma potência do micro-ondas, você vai ver que o alimento vai estar muito mais quente. Por quê? Porque com mais água, maior vibração, maior aquecimento, tá certo? Então, para micro-organismos, a função do micro-ondas não vai ser efetiva. Por quê? Porque a onda do micro-ondas não mata o micro-organismo. O que vai acontecer seria a temperatura que esse alimento vai atingir. Mas a gente já viu lá no começo da nossa aula que não é só temperatura. Você tem que ter tempo e temperatura. Então, como o micro-ondas aquece o alimento muito rapidamente, mesmo em temperaturas muito altas, mas é muito rápido, muitas vezes você não tem a condição da morte de micro-organismos em tal quantidade que gere aquele valor de 90%, ficando só 10%. Então, resumindo, em termos de ação microbicida ou microbioestática, o micro-ondas é muito pouco eficiente. Ele até consegue aquecer o alimento por uma temperatura muito alta, mas o tempo de exposição dessa temperatura sobre os micro-organismos é muito pequeno. Né? Você aquece um alimento a mais de 100 graus Celsius por segundos, né? Por alguns minutos. E a gente sabe que esses minutos não são suficientes para eliminar os micro-organismos. Então, o problema do micro-ondas é que você tem alta temperatura, mas pouco tempo de ação. Então, em relação à ação contra micro-organismos, ação microbicida e microbioestática, o micro-ondas é muito pouco eficiente, apesar dele gerar temperaturas muito altas. Mas o tempo de exposição do micro-organismo a essas temperaturas é muito baixo, gerando, então, baixa eficiência desse processo, baixa eficiência desse agente físico, tá certo? Então, as ondas ultrassônicas têm baixíssima capacidade de morte de micro-organismos. Então, você pega lá um alimento, bota no micro-ondas, ele está quente, você acha que os micro-organismos morreram. Não, está cheio de micro-organismo ali porque não houve tempo para que esse calor gerasse todos os danos necessários, gerasse os danos esperados, tá bom? Então, fica aí a dica, cuidado com o micro-ondas em relação à morte de micro-organismos, tá? Não existe tempo suficiente para que isso aconteça. Bem, a gente já falou sobre isso, né? Alguns tipos de bactérias são esporulantes. Então, o que elas vão fazer? Quando a bactéria percebe que ela está num ambiente desfavorável, ela vai gerar o que a gente chama de esporo. Essas são as bactérias esporulantes, né? Algumas bactérias não são e, portanto, vão morrer. Então, sob condições extremas, a bactéria solta uma sinalização do seu DNA para haver a necessidade da invaginação do seu citoplasma e a formação de uma cápsula que normalmente é feita com sais de potássio, cálcio ou magnésio. E aí você tem um encapsulamento de uma parte do DNA dessa bactéria. Quando ela encontrar condições favoráveis, ela vai produzir um ácido chamado ácido
picolínico, e esse ácido dipicolínico vai dissolver essa camada externa e promover, então, a disposição do DNA. E esse DNA vai construir, então, outras estruturas, formando novamente essa bactéria. Tá? Então, bactérias esporulantes vão soltar os seus esporos quando perceberem que o ambiente onde elas estão inseridas é um ambiente desfavorável, tá? Vão formar cápsulas de forma ovoide com sais de potássio, cálcio e sais de magnésio, que são altamente resistentes, tá? E quando elas encontrarem condições favoráveis de temperatura, pH, enfim, de vários fatores, né, adequados, aí elas soltam uma substância chamada ácido dipicolínico, e esse ácido faz a dissolução, ou dissolve essa camada de sais minerais, e aí promove, então, que o DNA possa voltar a funcionar e gerar toda a produção de estruturas para a formação dessa célula de bactéria, né? Formação de uma nova célula, tá certo? Com o mesmo DNA. Então, seria mais ou menos parecido com o que a gente está vendo aqui, esporulação, uma invaginação do citoplasma, formação de uma cápsula com sais de minerais e, quando em ambiente favorável, a dissolução dessa cápsula, exposição do DNA e a formação de um novo indivíduo. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre biofilmes, né? Então, biofilmes são uma agregação, uma colônia de micro-organismos protegidas por uma cápsula, tá? Essa cápsula é feita de polissacarídeos e sais minerais, tá? Então, essa estrutura é extremamente resistente e gera uma sobrevivência a mais para essas bactérias formadoras de filme, tá? E como é que isso acontece? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso em momentos anteriores da nossa disciplina, né? Quando a gente falou, por exemplo, das placas bacterianas, que são aquelas placas que a gente ouve muito falar na odontologia, né? Então, são bactérias que foram se instalando ali no nosso dente, entre a gengiva e o dente, tá? E aí houve, então, a formação de um biofilme ali, de uma estrutura bastante resistente, aonde embaixo dessa estrutura você tem bactérias, e essas bactérias vão consumindo, né, o esmalte do dente e formando ali o que a gente chama de cárie, né? Ou também chamado de tártaro, que é essa estrutura, né, ou placa bacteriana. Então, o tártaro e a placa bacteriana nada mais são do que biofilmes, tá? Que acontecem lá no nosso dente. Por quê? Na nossa boca tem matéria orgânica, que é o alimento desses indivíduos, tem água, que também ajuda na sobrevivência desses indivíduos, e tem uma estrutura porosa, que é o dente. Com isso, essas bactérias conseguem se ancorar, conseguem formar ali uma colônia, e se elas não forem retiradas dali, elas vão formar essa estrutura bastante resistente, né? Que só pode ser retirada depois com ação de raspagem, porque nem a pasta de dente, nem o enxaguante bucal conseguem mais eliminar esses indivíduos. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? A escovação constante. Então, toda vez que a gente escova os dentes e promove, então, essa escovação de forma constante, a gente está retirando a possibilidade de ancoramento dessas bactérias e a produção desse biofilme, ou no caso dos dentes, né, a placa bacteriana ou o tártaro, tá? Como é que isso acontece, então, dentro da cozinha? Isso acontece da cozinha da mesma forma. Se você tiver estruturas porosas, como o dente, na boca que nós temos, na cozinha, o que são estruturas porosas? São colher de pau, são estruturas como, por exemplo, o gesso, são estruturas como, por exemplo, a madeira, que possuem, né, a sua porosidade. Essas bactérias vão se ancorar sobre essas estruturas porosas e, se nada for feito, elas vão formar ali uma colônia, tá? E essa colônia, após formada, ela vai criar, então, essa estrutura externa pela morte das bactérias mais superficiais, vai formar essa coraça, e essa coraça é altamente resistente, tá? E aí, após a formação dessa coraça, dificilmente a gente consegue fazer a morte desses indivíduos, né? Só se a gente utilizar agentes de controle bastante eficientes. Então, a formação de um biofilme, ele acontece principalmente por a bactéria encontrar uma superfície porosa onde ela possa se ancorar.
Por isso que a nossa legislação pede que a gente retire todo e qualquer tipo de material poroso da cozinha. Madeiras, né? A gente já falou sobre isso. Mármore, que é poroso, não pode ter na cozinha. Você também não pode ter na cozinha gesso, né? Estruturas porosas que vão permitir que essas bactérias possam se ancorar ali e formar uma colônia, tá certo? Depois da formação dessa colônia, você tem então a construção aí dessa estrutura que a gente falou bastante resistente, e aí você tem a formação do biofilme, tá? Então toda vez que eu tenho utensílios ou tenho estruturas que tenham muitas ranhuras, muitas possibilidades de ancoramento das bactérias, a gente vai ver a formação do biofilme, tá? Algumas vezes eles são visíveis, a gente vê aquele incrustamento preto, né, em alguns utensílios de cozinha, aquilo ali com certeza é acúmulo de matéria orgânica e pode também estar presente ali o biofilme. Então, normalmente isso acontece em ranhuras, né, em estruturas que possam gerar a ancoragem dessas bactérias que são formadoras de biofilme. A primeira etapa é chamada de etapa de deposição, é aquela etapa aqui, ó, etapa 1 e 2 mais ou menos, que seria onde um micro-organismo, uma bactéria, encontra uma substância porosa, uma superfície porosa, ela se agarra ali e começa a formar novos indivíduos, tentando formar ali uma colônia. Essa etapa é extremamente removível e pode ser facilmente retirada dessas bactérias. É só você fazer um processo de higienização, utilizar um agente de controle que vai eliminar esses indivíduos ali daquela superfície. Tá? A segunda etapa é chamada de etapa de agregação, quando você tem a colonização. Então você tem um aumento do número de indivíduos, esses indivíduos já estão ancorados ali sobre aquela superfície porosa e você tem o começo do processo de formação da coraça, né? Aquela camada de exopolissacarídeos que vão estar ali, né, para fazer a proteção dessa colônia. Nesse processo ainda é um processo reversível. Se você conseguir ali aplicar algum tipo de sanitizante ou usar algum tipo de sanitizante, seja químico ou físico, você consegue fazer a eliminação desses indivíduos. Porém, a última etapa, que é chamada de etapa, então aqui, né, mostrando a etapa de agregação, você vê que está tendo crescimento em número de indivíduos, e aqueles indivíduos mais fora, né, mais superficiais, vão morrer e vão se transformar então nessa coraça, né, nessa camada de exopolissacarídeos bastante resistente, que impede a entrada da maioria dos sanitizantes. E a última etapa é chamada de etapa de desenvolvimento ou consolidação. Então, houve a possibilidade das bactérias se ancorarem ali, ninguém fez nada, ela começa a produzir novos indivíduos, ninguém fez nada, ela começa então a ter a morte dos indivíduos mais externos e a formação da coraça, e ninguém fez nada. Com a formação da coraça já bastante definida, aí fica mais difícil realmente fazer a retirada. Grande parte dos sanitizantes não vão ter ação sobre essa camada, né, de exopolissacarídeos, só mesmo a ação de raspagem, que é o que acontece lá quando a gente vai no dentista, né? Ele faz aquela limpeza que é a raspagem do tártaro do dente, que é justamente para você retirar essa estrutura de exopolissacarídeos, também chamada de tártaro ou placa bacteriana dos dentes. Isso também acontece lá na nossa cozinha. Eles só vão sair se a gente raspar ou jogar o equipamento fora, o utensílio fora, tá? Essa última etapa, que é chamada de etapa de consolidação, ela não é reversível. Portanto, se ela estiver ali presente, a gente não consegue fazer a remoção desses indivíduos, tá certo? Os indivíduos que ficam ali dentro dessa estrutura, eles vão promover um processo de fermentação e vão fazer a sua alimentação através desse processo de fermentação, tá? E aí eles conseguem, então, sobreviver tendo a possibilidade do uso de matéria orgânica que está ali dentro, processo de fermentação e também pela absorção de água, tá? Então, você acaba tendo ali indivíduos que vão produzir toxinas ou vão produzir novos indivíduos e estão numa superfície extremamente resistente, chamada de biofilme, tá? Então, essas três etapas, a primeira etapa é a etapa de ancoragem, né, implementação, depois tem a etapa de desenvolvimento, onde ele vai se consolidando e crescendo em termos de número, e aqueles indivíduos mais externos vão morrer e gerar essa coraça. E a parte madura de consolidação mesmo é quando você tem essa coraça formada,
você tem a proteção dos indivíduos que estão ali dentro, e mesmo que você coloque álcool, iodo, cloro, esses sanitizantes não vão conseguir matar esses indivíduos justamente pela presença dessa coraça que protege os indivíduos que estão ali dentro. Beleza, moçada? Então, ó, obrigado aí pela atenção de vocês. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação? Não, tranquilo. Então, queria agradecer a presença de vocês, né, a atenção sempre vocês deram para o professor. Dizer que nós temos a nossa, valeu moçada, nós temos nosso fórum, tá? Ele vai ficar aberto, do Fórum 2, ele vai ficar aberto durante 2 semanas, para que vocês possam participar, tá certo? E as provas e atividade avaliativa, o professor já vai fazer as correções durante essa semana, e aí, dando tudo certo, vai dar, semana que vem vocês já vão ter as notas de vocês, tá? As primeiras notas, tá bom? E obrigado, né? Fica com Deus também, todos vocês, obrigado aí pela atenção. Um bom restinho aí de semana, né? Para todos nós. E até semana que vem, tá certo? Semana que vem estaremos aí com mais um tema, mais uma atividade para ser realizada. Beleza? Se cuida aí, moçada. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela atenção. Bom final aí de semana para vocês, né? Comecinho de final de semana para todos nós. E bom mês, né? Bom mês aí que se inicia para todos nós, tá bom? Então tá joia. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, o professor tá lá no Moodle. É só entrar em contato com ele e a gente vai conversando. Beleza? Então fiquem com Deus. Brigadão. Até a próxima semana.